editor do Jornal Ipanema e coordenador de jornalismo da Rádio Jovem Pan. E qual é a sua ligação com o rádio? Então, eu estou em rádio há mais de 22 anos, 23 anos já, né? Eu comecei em rádio até por acaso, sabe? Eu fazia teatro antes e quando eu fui para divulgar, na verdade, um espetáculo de teatro, era em São Paulo, morava em São Paulo nessa época, eu sou do interior, fui para São Paulo e quando voltei, daí eu fui divulgar esse trabalho e aí os caras perguntaram lá, viu, quem trabalha em teatro geralmente gosta de escrever, gosta de ter alguma ligação, né, com redação. Você não está afim de trabalhar em rádio? Não, eu falei, é uma novidade, vamos lá, como que é que esse negócio de trabalhar em rádio, né? Então daí comecei fazendo redação de rádio, fui redator da Rádio Metropolitana, aí depois futuramente transferido para Sorocaba, onde comecei como redator, depois fui chefe de reportagem e também coordenador de jornalismo na Rádio Metropolitana. Então a minha ligação já veio de muito tempo, né? Você trabalhou tempo na Metropolitana, Urbano? 4 anos. 4 anos? Interessante. E verdade que você está escrevendo um livro? Então, aliás, esse livro foi a minha conclusão do TCC, né? Eu sou formado pela Uniso, fui fazer a universidade depois de quase 20 anos na área também, né? Já tinha uns 18 anos, 19 que eu trabalhava em rádio, aí resolvi fazer a universidade e foi meu trabalho de conclusão de curso, que por falta de tempo, dinheiro mesmo, esse livro ele não foi publicado ainda, né? Mas ele conta a história do radiojornalismo em Sorocaba. Vamos ver se agora, esse 2011, dá para emplacar, né? 2011? E você vê a necessidade do jornalista ter o diploma, Urbano? Olha, eu acho importantíssimo, sim. Sabe por quê? Há uma alegação aí de que não é uma profissão técnica, não é uma profissão calculista, como é um engenheiro, né? Mas há sim a necessidade. Vamos tomar como exemplo eu. Tantos anos trabalhando em rádio, já experiente em rádio, e foi muito útil à universidade. Por quê? Porque tem a parte da literatura, tem a parte da própria convivência acadêmica, tem os estudos acadêmicos que diferenciam da realidade em si, que é a prática jornalística. E você vai trabalhar com informação, você vai trabalhar com análise, você vai trabalhar com entrevistas, então precisa de técnicas, sim. Essa técnica só pode, quem pode lhe dar é uma universidade. Então eu acho sim super importante, certo? O diploma, eu sou a favor do diploma sem dúvida nenhuma, porque não deixa de ser e é uma profissão, o jornalista é uma profissão e como profissão tem que ter sim o curso superior. Interessante. Falando de rádio, rádio aqui de Sorocaba, é verdade que Getúlio Vargas sofreu um atentado? É verdade, é verdade. Na década de 50, Getúlio Vargas veio para fazer um comício em Sorocaba, né? Ele tinha inimigos mortais aqui, né? A família Xerépio era uma delas, ligado ao Partido Comunista, e eles eram inimigos mortais políticos do Getúlio Vargas. E armou-se uma grande festa na Praça Coronel Fernando Prestes para receber Getúlio Vargas, que estava saindo de uma ditadura, né? Ele tinha sido ditador, ele estava concorrendo, ele ia concorrer às primeiras eleições diretas, onde ele acabou sendo eleito. E à época existia um oficial aqui da polícia que se assemelhava muito a ele, né? Era baixinho de estatura, era quase sósia dele mesmo. E ele subiu, né, no segundo andar de um casarão, ali na Praça Coronel Fernando Prestes, bem onde está hoje o Banco Safra. o Safra, o HSBC, bem ali, naquele lugar. Ele subiu para avisar que o trem que estaria trazendo o Getúlio Vargas estava atrasado e que a multidão podia se acalmar, que ele estava chegando. E um dos Xerépio, né, junto com outro, que passaram a noite escondida no forro ali do Recreativo, subiram no telhado e já acharam que era o Getúlio e mandaram bala. Para sorte dessa pessoa, para sorte que também eles não eram bons de tiro, eles erraram o tiro, né? Mas eles foram presos, misteriosamente não aconteceu mais nada com eles foram para São Paulo, depois esse processo em si sumiu, porque o próprio Estado de São Paulo, ele tinha um movimento muito forte, que eles não gostavam do Getúlio Vargas.
Justamente eles queriam, à época, a condução do Júlio Prestes, né? Para a eleição, depois teve aquela Revolução Revolução de 30 e tudo mais, né? Entendi. E como que era a influência do rádio aqui na vida dos sorocabanos? Era enorme. Não existia televisão, né? Então o rádio era presencial, o rádio era tudo. O rádio ele reunia famílias em volta. Hoje você nota as pessoas sentarem em frente das TVs. Aquele tempo, na década de 50 mais especificamente, início da década de 60, as pessoas se reuniam em torno do rádio. Para ouvir as rádios novelas, tínhamos em Sorocaba produções que se equiparavam às produções da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as mais famosas. Tinham radioatrizes, redatores, escritores de novela. Era um cast enorme de um elenco que tinha assim, vida de verdadeiras estrelas de cinema, né? No entanto, havia premiação, uma vez por ano tinha uma espécie de um Oscar para escolher a melhor radiatriz, o melhor radiator, a melhor novela, né? Então era assim um prêmio concorridíssimo, com holofotes cruzando os céus, era uma coisa assim, muito chamativa realmente. O jornalismo em rádio ele vai entrando aos poucos, a partir da década de 50, mais especificamente em 1952, começa a surgir no ar o grande jornal falado Tupi. Perdão, o grande jornal falado Ford. Falado Ford? Isso, grande jornal falado Ford, porque era a Ford, a empresa Ford, que patrocinava esse jornal. Na verdade era uma cópia deslavada do grande jornal falado Tupi, até o nome era o mesmo. Esse jornal, esse rádio jornal, ele entrava no ar às 10 da noite, pra você ter uma ideia. Né? O jornalismo não tinha ainda muita prioridade. Padrão de horário, né? Não tinha, né? Entrava às 10 da noite e até mais, era uma meia hora de rádio jornal. E era produzido e apresentado pela Rádio Clube de Sorocaba, que se chamava PRD7. A Rádio Clube ela nasceu com PRD7. E esse foi o primeiro formato de radiojornalismo profissional mesmo, né? Porque antes teve também outros jornais, mas não tinham a característica ainda de uma coisa produzida, elaborada, apresentada por 2 locutores, entendeu? Então tinham outros programas que era o PRD7 Notícias, enfim, tinham outros informativos, tinha o Tribuna do Povo, que foi um jornal muito importante, o primeiro jornal acho que foi necessariamente o primeiro mesmo com formato, antes do grande jornal falado Forte. Esse Tribuna do Povo, ele era apresentado, as notícias eram lidas de improviso, isso é baseado basicamente no que saía nos jornais impressos, não tinha produção de laudos, não tinha nada. E era interessante esse programa porque tinha-se o direito de quem se falasse de ir lá contrapor, entendeu? Então se alguém falasse de algum vereador, por exemplo, sem aviso prévio, o vereador podia chegar no estúdio, ocupar o lugar do microfone e rebater, entendeu? Se ele falasse de algum comerciante, por exemplo, o cara simplesmente ia lá e rebatesse, por isso que chamava tribuna, né? Então era uma coisa assim desorganizada e que funcionava bem. Com o grande jornal falado Ford, começa então a dar um molde mais profissional. Já começa-se a divulgar as notícias também das agências de notícias internacionais, como a France Press, Multipress, né? E esse material ele vinha de trem, né? As agências que eram baseadas em São Paulo recebiam essas informações lá, como não tinha outro meio de comunicação mais rápida, como o Telegram. Hoje a gente tem e-mail, né? Tem internet. Facebook, internet, não tinha. Então vinha de trem. Eram folhas longas, né? Folhas contínuas, que se enrolava, viravam uns canudos, por isso que essas notícias chamavam roladinhos. Roladinhos? Enroladinhos. Enroladinhos. Os caras iam na estação esperar o trem para pegar os enroladinhos e vinha correndo para o estúdio, onde o redator ele pegava e reescrevia aquelas notícias. Só que como geralmente o trem chegava atrasado, não dava, né? Os caras tinham que abrir aquela folha contínua e ler diretamente naquele linguajar, que era um linguajar telegráfico, entendeu? Então por isso que tinha muitos erros também, até teve
casos pitorescos do locutor ler o resultado de um jogo, em vez de ele colocar 0x0, ele falou Oxo, entendeu? Porque era tudo na correria. Então, eram umas coisas de louco assim. Termos estrangeiros, né? Os caras Não se conhecia, enroscavam muito, não conheciam. Então as agências enviavam esses enroladinhos, onde o próprio dono da rádio ele ia esperar o trem para pegar esse despacho dos enroladinhos, e esse não funcionava da rádio. Né? Essa Rádio Clube foi a primeira rádio aqui de Sorocaba? Então, foi a primeira rádio, só que aí é uma história interessante. Duas emissoras foram, as duas primeiras emissoras que funcionaram em Sorocaba era a PRD9, Rádio Sociedade de Sorocaba, e a PRD7, certo? Que é a Rádio Clube de Sorocaba. A PRD7 era do Freitas Júnior e a PRD9 era do já me lembro o nome, eu conhecia muito ele pelo apelido que era o Bizu, Rafael de Cunto. Rafael de Cunto, mais conhecido por Bizu, era o dono da PRD9 e o Freitas Júnior era o dono da PRD7. Acontece o seguinte, os dois entraram com uma autorização, que naquele tempo era feita no Ministério da Agricultura, não tinha nada a ver com comunicações, era o Ministério da Agricultura, e tinha uma outra nomenclatura, mas era basicamente o Ministério da Agricultura, fizeram o pedido para a instalação dessa emissora. Certo? Porque antes disso, já tinha existido experiências primeiras da instalação de uma emissora. Né? Precisava de uma concessão política, né? Isso, basicamente era uma concessão política. Acontece que a PRD7 entrou com a sua documentação, ela seria a primeira, a PRD9 entrou com a documentação, só que antes de receber esta autorização, a PRD9, o Rafael de Cunto colocou a emissora dele no ar exatamente um mês antes da PRD7. Então a primeira rádio de Sorocaba foi a PRD9. PRD9? Que hoje já não existe, ela foi vendida. Rafael de Cunto, depois de muitos anos, formou-se em Direito, foi embora para São Paulo, morreu em São Paulo com os seus 98 anos. E essa PRD9 foi vendida na década de 60, foi vendida para Itapetininga, onde existe até hoje com o nome de Rádio Sociedade de Itapetininga, não. Mas não tem mais esse prefixo, mas essa mesma emissora ela foi vendida para Itapetininga, entendeu? Entendi. Então, de fato, verdadeiramente, a pioneira PRD9 foi a primeira rádio de Sorocaba. E os dois eram concorrentes terríveis, os dois eram concorrentes ferrenhos. Por quê? Porque os dois, antes deles terem essa emissora, eles eram vendedores, eles tinham lojas que vendiam aparelhos de rádio. Então, o Freitas Júnior vendia uma marca e o Rafael de Cunto vendia uma marca concorrente de aparelhos de rádio. E os dois, muito inteligentes, que eles falaram, poxa, a gente vende tantos aparelhos de rádio, é porque a pessoa está ouvindo para caramba, então está na hora de instalar uma rádio aqui. Então foi toda essa história, e por uma esperteza do Bizuzi, eu digo, né, ele conseguiu, mesmo sem autorização, colocar no ar um mês antes, exatamente um mês antes, a PRD9. Foi na década de 70 que começaram as rádios piratas em Sorocaba? Sim, foi na década de 70, Sorocaba teve a primeira TV pirata do Brasil. TV pirata? TV pirata. A primeira TV pirata do Brasil. Foi em Sorocaba. A primeira estação pirata. Também houve um surto muito grande de rádios piratas. A TV pirata era do Claudinho Gâmbaro. Claudinho Gâmbaro? Foi filho do vereador Cláudio Gâmbaro. Ele, e por coincidência, esse Claudinho Gâmbaro foi técnico aqui da Metropolitana. Quando a Rádio Metropolitana chegou em Sorocaba, quem instalou todo o equipamento, antena, foi o Claudinho Gâmbaro, que é filho do vereador Cláudio Gâmbaro. E o Cláudio Gâmbaro Filho, então, ele instalou a primeira TV pirata no Brasil. Do Brasil. Houve todo um movimento na época de Polícia Federal
Dentel vieram e conseguiram, né, não conseguiram descobrir onde ficava, porque ele ficava girando, ele tinha um veículo que ele instalava, o estúdio era um veículo que ficava girando, não conseguiram pegar na época, e ele por si próprio, antes de ser pego, tirou do ar essa TV pirata. Aí começaram as rádios piratas também na década de 70, o que trouxe assim, grandes problemas para chamadas emissoras de sinal aberto, né, que elas interrompiam e tal, mas foi na década de 70 o grande boom. E ficou tempo essa TV pirata no ar? Não ficou muito tempo não, não chegou a ficar 6 meses, acho que 6 meses, ela sobreviveu por 6 meses. Aí depois dessa TV pirata, falando um pouquinho ainda de televisão, né, depois dessa TV pirata, outra experiência, antes de chegar às emissões de televisão, houve uma inovação na época, eles colocavam uns aparelhos de TV na Barão do Rio Branco e na Boulevard Braguinha, tem uns 8 aparelhos de TV, então foi a primeira TV de Sorocaba, por assim dizer, entendeu? Era um pequeno estúdio que dali eles geravam programação, mas só para aqueles aparelhos, entendeu? Entendi. Isso antes da chegada. Uma rede como se fosse, eram aparelhos espalhados ali pela Barão e pelo Boulevard. Então eles geravam uma programação ali, que claro que não ficava muito tempo, né? Mas tinha suas primeiras propagandas, tudo feito amadoristicamente. Mas foi essa primeira experiência, né? Tá, e com o avanço assim, da tecnologia, hoje em dia, nos anos 2000, o rádio web, a rádio está perdendo espaço para o rádio web? Sempre me fazem essa pergunta, Danilo, e eu digo o seguinte, não. Sabe? Não? Não. Assim como quando a televisão ela se instalou, todos decretaram a morte do rádio. Falaram, o rádio não vai mais existir. Quem que vai deixar, né, de ver aquela caixinha com imagem para ouvir, só ouvir? Aquela sedução da imagem. Então morreu o rádio. Pelo contrário, o rádio não só exportou todos os seus profissionais, desde redatores, esportes para a TV, como sobreviveu. A mesma coisa vai ser com o web. O que vai acontecer sim é a interação desses veículos, isso é fatal. Né? Mas o rádio mesmo não vai perder forças. Não, porque o rádio ainda é um aparelho que você leva onde você quiser. Hoje ele está no seu celular, entendeu? Ele tem essa mobilidade. Por mais que os aparelhos de computador hoje sejam minis e minis e portáteis, minis, né? Mas o que vai acontecer com o rádio? E já está acontecendo a segmentação. A rádio digital, essa é a aposta do futuro da rádio, onde você vai poder ter interação maior com o rádio, você vai poder ter num dial só várias bandas para você colocar. Acho que vai ter a capacidade de 4 bandas para você explorar no mesmo dial o teu tipo de informação, o teu tipo de música. Então o rádio ele não vai morrer, mas ele vai cada vez mais interagir com a web, com a internet. Isso já está acontecendo. Na rádio, por exemplo, hoje mesmo aqui, todo material que é veiculado já é feito em rede, né, dos computadores para os estúdios, coisa que não existia, né? Há 10 anos atrás? Não, era tudo na base da máquina da datilografia, papel carbono, né? Hoje não, hoje está tudo em rede, quer dizer, já é a tecnologia da informática em paralelo ao rádio, entendeu? Então, essa interação você vai ter muito. Hoje todo o Jornal da Manhã já pode ser acompanhado também pela web. Hoje o rádio, ele, entre aspas, vende a internet, né? O site do Jornal da Manhã, então tem essa interação maior, isso sem dúvida nenhuma. E o rádio vai continuar sendo aquele momento onde a informação pode ser rapidamente ter uma crítica, e a voz, né? A voz ali presente, a música, o entretenimento, ainda é muito importante e não vai morrer como nenhuma mídia vai morrer, nem o jornal impresso, que
que decretam aí a morte dele com a chegada das novas tecnologias, Hipólito e tudo mais, não vai. O que o jornal vai ter é que vai levar um tempo ainda, é se adequar e buscar a sua linha. O jornal, o jornal impresso, ele tem que buscar essa tecnologia diferenciada, ou seja, ele se especializar mais na leitura analítica, entendeu? No detalhe da notícia, certo? Análise, né? Análise, tem muito articulista. Esse vai ser o papel do jornal impresso. Que é inadmissível hoje, por exemplo, só como exemplo, um dia após os atentados lá de 11 de setembro, onde todas as mídias eletrônicas já tinham dado informação, as manchetes dos jornais surgiram no dia seguinte, falando que houve um atentado, né, lá nos Estados Unidos. Já deveriam de ter, chegando com a informação, já outro tipo de informação, já era mais coerente. Então fica velha a notícia. É esse cuidado que o jornal impresso vai ter que tomar. Por isso que o jornal Ipanema, já pensando nisso, não adotou uma linha factualista. É um forma de tabloide, né? Exatamente. Adotou essa linha do tabloide, por ser mais fácil a leitura, e nada factual. É como uma revista, que você pode, tanto faz você ler ela no sábado, no domingo, na segunda, né? Nós não trabalhamos com factual, justamente pensando em matérias de maior profundidade, comportamento, entendeu? Nada do factual. Primeiro porque ele sai uma vez por semana. Semanal. Isso, entendeu? Mas é já pensando nessa linha. Foi o primeiro jornal em forma de tabloide aqui de Sorocaba, né? De grande circulação, sim. Outras tentativas. Vocês receberam algumas críticas sobre a forma de tabloide? No início houve uma certa surpresa. Que já houveram jornais tabloide de Sorocaba. Esse não é o primeiro. A própria Folha de Sorocaba, que era um dos primeiros jornais de Sorocaba, ele tinha um padrão que ficava entre o Standard e entre o tabloide. Tivemos outros jornais empresariais, outros jornais, né, do tamanho tabloide, mas o primeiro com grande circulação foi o jornal Ipanema, onde todo mundo falava o jornalzinho Ipanema, né, jornalzinho Ipanema, né, nesse diminutivo, que não era nem o pejorativo, mas por causa do tamanho, né. Hoje ele se consolidou e a tendência é essa, os grandes títulos do mundo estão optando por esse formato, né, não só a Europa como os Estados Unidos. O próprio Financial Times, né, um desses jornais já estão optando por isso. É uma tendência, custo é menor, tudo, né? Questão de espaço, de manuseio do jornal é bem mais fácil, né? Eu acho. Bem mais prático. E quantos mil exemplares o jornal Ipanema faz? 28 mil exemplares. Semanalmente, né? Todos os sábados, distribuição gratuita. E em relação à publicidade do jornal e da rádio, quais os públicos que preferem fazer a publicidade no jornal e outros fazerem a publicidade na rádio? A rádio como um todo, ela é bem distinta. Ela tem a programação jornalística e a programação musical. É como se duas emissoras convivessem no só dial, né? Então o jornalismo tem seu público, basicamente, são 40 mil ouvintes por minuto, tem o Jornal da Manhã. Esse dado é importante, são 40 mil ouvintes por minuto. Basicamente ele atinge a classe A e B. Ele é ouvido muito por universitários, né, por profissionais liberais, por formadores de opinião. Então o público do Jornal da Manhã, ele é mais seleto. Estou falando em nível de anúncio, né? Ele é mais seleto. Vai desde banco a grandes empreendedores, que interessa ao círculo de ouvintes deles, que, como te falei, são empresários, profissionais liberais, universitários. A nossa audiência de visualização grande, certo? Já a parte da promoção já interessa aos empreendedores que lidam diretamente com o público jovem. Primeiro, por causa do tipo de música, e segundo, que é esse jovem que consome, mas também que estuda, que viaja, enfim. O Jornal Ipanema, a grande característica dele, o grande boom dele, é o classificado imóveis. Então, o Jornal Ipanema hoje, posso dizer que 50% dele tem atração
nos empreendedores de imóveis, que vendem, alugam, compram, constroem, é hoje o melhor classificado de imóveis de todos os jornais, indiscutivelmente, da região. O Jornal Ipanema conseguiu essa característica, por isso que ele cresceu, esse caderno cresceu cada vez mais, né? E quem compra imóveis, ou quem vende imóveis, ou quem procura imóveis, nesses níveis anunciados pelo Jornal Ipanema, também acabam sendo formadores de opinião e tal. Então, eles diferem nesses aspectos, né? Sem contar o colunismo social do Jornal Ipanema, que é muito forte. Aí também atrai este tipo de pessoas que se interessam ou por este tipo de leitura ou por este universo que engloba essas coberturas sociais, não só sociais de entretenimento, mas como sociais beneméricas, né, que ele faz muito. Filantropia, né? E em relação ao custo, custo da rádio, custo do jornal, tem uma grande diferença em anúncios? Tem. É o mais caro do jornal? Tem. Sem dúvida nenhuma, anunciar o rádio, ele custa mais barato do que um jornal impresso. Só que na Jovem Pan nós adotamos uma linha da qualificação, né, de anúncios. O que é isso daí? É realmente você não barganhar preços, entendeu? Você não barganhar spots, você não fazer disso um leilão onde os preços não condizam com a realidade. Então, realmente pode-se dizer que é uma das rádios mais se cobra, principalmente o Jornal da Manhã, ele é meio mais caro, mas não faz frente ao jornal onde os anúncios são mais caros realmente. Depende do anúncio, né? Que tem anúncio de linha, tem vários tipos de anúncios, vamos falar de páginas inteiras. Só que a produção do jornal impresso, ela é mais custosa, porque ela envolve não só máquinas, envolve papel, que é caríssimo, tinta, entendeu? Então a produção do jornal impresso ela é maior, por isso que custa o anúncio às vezes mais caro. Um pouco mais caro, né? E a rádio, o grande custo dela, e isso é importante frisar também, é justamente para ter um departamento de jornalismo. Que rádio que não tem departamento de jornalismo não tem grandes custos. Tem faturamentos talvez mais modestos, mas o cara se contenta com aquilo, é como se fosse um salário bom para ele, o dono da rádio, e acabou. Atualmente quantas pessoas trabalham na Jovem Pan? 20 pessoas jornalistas. Jornalistas? Jornalistas. Hoje, se você for contar com todos os funcionários do sistema do jornal Ipanema de Comunicação, isso são 800 funcionários. 800 funcionários? 800. Que bacana, né? Gerando bastante empregos. Gerando bastante emprego. Então, essa é a importância, né, do empresário ter essa visão de apostar em jornalismo. E a maioria não quer, porque justamente é custoso. Hoje, você manter um departamento de jornalismo, seguramente você mata mais de 60% do seu faturamento. Nossa. Então, entre tudo, entendeu? Entre mão de obra, custo, né? Por isso que os concessionários de rádio preferem lá ter sua emissora, tocar música só e acabou, ter 2, 3 funcionários. No caso, quando havia satélite, nem isso e pronto, entendeu? Entendi. Mas a tradição nossa sempre foi jornalismo desde o primeiro dia, desde 15 de abril de 1988, quando ela começou com o Rádio Ipanema. Desde o primeiro dia, o primeiro produto a entrar no ar foi o jornalismo. Jornalismo. Quero agradecer essa entrevista, Urbano. Que agradeço. Muito obrigado, foi um bate-papo legal pra caramba. Desculpa do atraso, por isso que eu marquei com você, cara. Não esquenta a cabeça. E a hora que você precisar, está à disposição para você conhecer. Tá ok, muito obrigado, viu, Urbano? Legal.